Ontem eu acordei com uma névoa cerebral. Eu não tenho muito isso, eu estava te contando um pouco sobre isso. Entrei na minha aula de espanhol, já te disse que eu estou fazendo isso e é como se eu estivesse me machucando. A cada minuto eu estava lutando com isso. Eu sentia que não estava lembrando, eu não estava recebendo informação. Eu não conseguia conjugar coisas que estava tentando fazer, tipo, eu não estou no bom espaço, eu vou parar. 20 minutos depois eu estava tipo, vamos parar. E eu tô curioso de onde é que vem essa névoa cerebral. E como a gente pode garantir que tenhamos ótimas rotinas matinais para apoiar a gente, para que a gente não tenha essa névoa cerebral de manhã ou É mais realmente tarde. uma versão degradada de si mesmo em todos os aspectos. A emocionalidade está desligada, a capacidade de fazer qualquer coisa está desligada, os hormônios começam a sofrer, então o sono é fundamental. Suponha que você tenha dormido bem. Existem várias coisas, uma delas é seus padrões de respiração. Muitas vezes entramos em discussões sobre a respiração, mas esta é um pouco diferente das que tivemos no passado. Muitas pessoas têm apneia do sono. Elas não estão recebendo oxigênio suficiente durante o sono, ou estão respirando pela boca durante o sono. Hoje em dia, em alguns círculos, tornou-se popular usar um pouco de fita médica para fechar a boca e aprender a ser um respirador nasal. E, atualmente, existem evidências excelentes de que ter um respirador nasal na maior parte do tempo, desde que você não esteja falando, comendo ou se exercitando intensamente a ponto de precisar respirar pela boca, é benéfico por algumas razões. Em primeiro lugar, se você estiver conscientemente respirando pelo nariz durante o dia, tenderá a continuar respirando pelo nariz durante a noite, o que geralmente leva a menos apneia do sono, menos respiração bucal durante a madrugada e menos névoa mental. Por que a névoa mental? Bem, durante o sono ocorre processos restauradores, mas se você não está recebendo oxigênio suficiente no sistema, o cérebro literalmente se torna hipóxico e muitos dos mecanismos de limpeza, como o sistema linfático, entre outros, não têm oportunidade de funcionar tão bem como deveriam. Então você acorda de manhã, você dormiu suas habituais 6 a 8 horas, mas está se sentindo muito sonolento e desligado. É claro que pode haver outras razões pelas quais você está experimentando névoa mental. Talvez para pessoas que bebem álcool na noite anterior, talvez tenham consumido álcool, ou para pessoas que talvez tenham comido uma refeição muito pesada antes de dormir, talvez há uma série de razões. Obter uma oxigenação adequada no cérebro durante o sono é fundamental, portanto, aprender a respirar pelo nariz. Para aqueles que dizem, bem, eu tenho um desvio de septo, muitas pessoas acham que têm um desvio de septo. O problema é que eles não estão respirando o suficiente pelo nariz. Os seios da face realmente podem aprender a se dilatar se você respirar pelo nariz. Exercitar-se enquanto respira pelo nariz dependerá do esporte. Você pratica boxe, muitas vezes há necessidade de fazer um som shh, ou um tipo de respiração no impacto. Mas eu não acho que ninguém deva interferir em seus padrões normais de respiração no que se refere a esportes, canto ou alguma atividade. Sabe, o que eu estou falando é quando você está apenas caminhando pela rua, qualquer atividade de baixo nível, trabalhando em sua mesa, você deve respirar pelo nariz de forma regular. Isso reduzirá a névoa mental em muitos casos, com certeza. É interessante, quando eu fui para a Índia para poder estudar meditação, acho que foi há uns 5 anos, eu aprendi que os monges mantêm a boca fechada o tempo inteiro, eles respiram só pelo nariz, então, a menos que estejam comendo ou conversando, suas bocas estão fechadas. E eles sempre parecem muito relaxados, alertas e atentos também. Provavelmente deve ter um ótimo sono. É interessante porque você falava sobre sintomas, respirar pela boca, sono ruim. Eu percebi que 2 dias antes dessa névoa mental, eu estava em Las Vegas, na luta de Canelo, e fiquei acordado até tarde. Era horário de verão, eu fiquei além do horário normal, peguei voo de volta. Simplesmente não dormi muito bem nas 24 horas anteriores. Eu tive uma boa noite de sono na noite seguinte, mas no dia seguinte eu estava muito ruim. E, nos últimos meses, eu tenho respirado muito pela boca porque eu fiz uma cirurgia onde eu coloquei 3 implantes onde me faltavam dentes, então eu coloquei pinos de titânio e enxerto ósseo. Eu não conseguia manter a boca fechada, eu tive que manter aberta para respirar, porque estava doendo, então talvez essa combinação de sono ruins, noites sem respirar direito, tudo causou isso para Parece mim, muito né? provável. Em Las Vegas, você está lidando com o ar-condicionado essencial da nossa biologia. Ele suporta o sistema nervoso, o sistema imunológico e tudo mais. Quando pensamos no intestino, normalmente pensamos no estômago, mas é claro que se entende até a boca e o nariz. Temos um microbioma nasal, um microbioma bucal, temos um microbioma uretral. As mulheres há um microbioma vaginal. Os microbiomas são essas bactérias que mantêm um revestimento mucoso saudável, idealmente.
Sem dar uma aula inteira sobre o sistema imunológico, sua principal barreira para infecções de todos os tipos, bactérias, vírus e parasitas, é a sua pele. Se você tiver um corte na pele, estará mais suscetível. E esses são seus pontos de entrada. Você, na verdade, também possui No um ouvido microbioma também, ocular. só olhos. Também nos ouvidos, mas principalmente Boca. olhos, nariz e boca são os principais locais de entrada para infecções. E o nariz tem um filtro, né? E a boca você só suga. Isso mesmo, o nariz, na verdade, é melhor em filtrar ou remover bactérias, vírus e deixaremos os parasitas de lado por enquanto, do que a boca. Portanto, ser um respirador nasal é realmente muito melhor em termos de combater diferentes tipos de infecções, todos os tipos de infecções. E há um livro maravilhoso sobre isso, que foi escrito por alguns dos meus colegas em Stanford, se as pessoas quiserem se aprofundar. Se chama Jaws, A Hidden Epidemic. E os autores são Paul Ehrlich e Sandra Kahn, com um prefácio de Jared Diamond e uma introdução de Robert Sapolsky. Portanto, alguns nomes importantes estão envolvidos neste livro. Ele fala sobre como respirar pelo nariz de forma consciente durante o dia leva a um sono melhor à noite. Isso leva a uma melhor estrutura mandibular. Na verdade, cria mais espaço para a língua no céu da boca e nos dentes. Eles têm algumas imagens bonitas e nem tão bonitas de gêmeos que foram criados separadamente. Um deles era um respirador nasal e mastigava muitos alimentos duros, ou seja, fazia muito uso da mandíbula para mastigar os alimentos. Mastigar bem os alimentos é realmente bom para a mandíbula. Enquanto o gêmeo desses estudos foi para culturas ou áreas do mundo onde eles estavam comendo muitos alimentos moles. Existem exemplos, por exemplo, de crianças que tinham alergia a um hamster de estimação, a um exemplo. A mudança no rosto dessa criança, ele passou de ter um rosto muito atraente para um rosto alongado. Os olhos tendem a cair. Para com isso. Isso mesmo, porque os seios da face estão mudando de forma. A beleza desse sistema é que, quando você passa a ser um respirador nasal, toda a estrutura do rosto e da mandíbula muda e os olhos ficam menos caídos. Esse livro documenta tudo isso. Uau, então você pode reverter reversível, também. é reversível. Para com isso. Isso envolve um pouco de esforço. Uma das coisas que você pode fazer que é divertido é apenas respirar pelo nariz durante suas corridas ou na esteira, ou qualquer tipo de exercício aeróbico que não seja a natação. Respire pelo nariz e vá apenas até onde você consegue manter a respiração nasal. No início é muito difícil nas primeiras sessões, mas na segunda ou terceira semana você descobre que tem uma capacidade maior de se exercitar. Meu amigo Brian Mackenzie, que fez muito trabalho nesse sentido, trabalha com artistas de alto desempenho, como cantores de ópera, mas também atletas. Ele fez muito em relação ao uso da respiração nasal durante o exercício. O ponto é que se você respirar conscientemente pelo nariz, mesmo ao enviar e-mails ou mensagens de texto, você também evita o que é chamado de apneia de e-mail, ou devemos chamar agora de apneia de texto. Foram feitos estudos em que as pessoas estão mandando mensagens de texto e prendendo a respiração. Portanto, você está interrompendo o fornecimento de oxigênio. Acredito que o importante para voltarmos à névoa mental é que você deseja obter oxigênio no sistema. Idealmente, você está trazendo esse oxigênio para o sistema, principalmente pelo nariz e não pela boca. Isso não significa que respirar pela boca seja algo terrível de se fazer. Significa apenas que na maior parte do tempo você deseja respirar profundamente, de forma lenta, pelo nariz, talvez em torno de 4 ou 5 respirações por minuto. Não leve esses números ao pé da letra, mas você quer respirar devagar e profundamente pelo nariz na maior parte do tempo. Portanto, deve ser a regra do 80-20, onde você estava falando, comendo, Sim, se você 20% estiver do correndo em alta dia, né? velocidade, você vai respirar pela boca. Se estiver levantando pesos, praticamente artes marciais ou fazendo qualquer atividade que exija respiração pela boca para um melhor desempenho, então, obviamente, faça isso. Durante o resto do seu tempo de descanso, respire pelo nariz o máximo Isso mesmo. possível, né? E Muitas deficiências, como as pessoas da minha vida vão lhe dizer, mas eu acho que é um exercício muito importante. Essa é provavelmente a primeira. A segunda é cuidar da sua fisiologia. Eu acredito na psicologia, somos animais psicológicos, somos contadores de histórias. Mas se sua fisiologia não está onde precisa estar, se o alicerce está abalado, será muito difícil navegar em seus estados mentais. Então, eu sempre disse, eu vou dizer novamente, que se você não consegue controlar a mente com a mente, você deve procurar o corpo para controlar a mente. Portanto, se você está tendo dificuldade em controlar seus pensamentos, sentimentos e emoções, sentindo desencadeado, sentindo que tudo está sobrecarregando você, tem que sair dessa armadilha, focando em padrões específicos de respiração. Tome um banho frio, dê uma caminhada, pegue um pouco de sol, faça algo para mudar a sua fisiologia, para que você possa abordar esse desafio de uma postura diferente. Então, a terceira é uma que estou me envolvendo.